No vídeo de hoje vamos estudar o que é um fluido e por que fluidos escoam. Fluidos estão presentes no nosso dia a dia e muitos desses conceitos já temos de forma intuitiva ou qualitativa. Precisamos trazer esses conceitos para o rigor de uma disciplina de mecânica dos fluidos. O primeiro passo para definir o que é um fluido é relembrar os estados de agregação da matéria: sólido, líquido e gás. Quais desses estados de agregação da matéria descrevem um fluido? Sólidos são rígidos e possuem sua forma constante. Se colocarmos um corpo sólido em um recipiente, a forma deste corpo não muda, ou seja, o sólido não escoa. Este é o comportamento macroscópico que observamos. Mas por que isso acontece? Para responder essa questão, precisamos olhar para as características microscópicas de um corpo sólido. Sólidos não escoam, pois possuem uma estrutura rígida no seu arranjo intermolecular. Sólidos possuem forças intermoleculares de maior intensidade. Essas forças de maior intensidade fazem com que o arranjo intermolecular de sólidos seja mais organizado e estruturado. Líquidos já possuem um comportamento diferente. Se transferirmos um dado volume de líquido para um recipiente, o líquido tomará a forma do recipiente que o contém. Assim, podemos observar o que entendemos qualitativamente como escoamento de um fluido. Então, por que os líquidos escoam? A explicação está novamente na característica das forças intermoleculares de um líquido, que são mais fracas e permitem maior movimentação das moléculas. Já no caso de um gás, se transferirmos um dado volume de um gás para um recipiente fechado, o gás irá expandir e ocupar todo o volume do recipiente. Podemos observar esse processo também como escoamento de um fluido. Isso ocorre porque o gás tem força intermolecular muito fraca e suas moléculas se movimentam livremente com grande agitação. Ok, nós já revisamos os estados de agregação da matéria e vimos que líquidos e gases escoam, enquanto sólidos não. Mas ainda não definimos o que é um fluido. Em engenharia, a maneira formal de se definir um fluido é avaliar como um corpo fluido responde à ação de uma força. Considere um corpo qualquer. De um lado, temos o corpo sob a ação de uma força normal, e de outro, temos o corpo sob a ação de uma força tangencial. Para chegarmos à definição formal de um fluido, precisamos primeiro revisar o conceito de tensão. Tensão é força sobre área. Se a componente da força é normal, temos a definição de pressão. Se a componente da força é a tangencial, temos a definição de tensão de cisalhamento. Note que a ação de uma força normal comprime o corpo. Já a ação da força tangencial gera uma deformação no corpo. Vejamos então o que é essa deformação. Se aplicarmos uma força tangencial em um corpo sólido, qual o comportamento observado? E se aplicarmos uma força tangencial em um corpo fluido, qual a diferença? Vejamos um vídeo que mostra um experimento semelhante em um corpo sólido.
No vídeo, será possível observar que o corpo sólido sofre uma deformação até o limite da fratura do material. Observemos agora o seguinte experimento. O vídeo mostra a visualização do escoamento de um fluido entre duas placas planas. A placa superior desloca-se com velocidade conhecida, enquanto a placa inferior está fixa. O fluido em contato com a placa superior desloca-se continuamente, enquanto que o fluido em contato com a placa inferior permanece parado. Assim, dada a ação de uma força tangencial, um corpo fluido deforma-se continuamente. A deformação do corpo fluido é o que entendemos como escoamento. Podemos, por fim, definir o que é um fluido. Um corpo fluido é aquele que deforma-se continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento. Note que a resistência do fluido à ação da tensão de cisalhamento é a propriedade que chamamos de viscosidade. O experimento do escoamento entre placas planas abre uma porta para apresentarmos um conceito importante observado em fluidos: a condição de não escorregamento. Observe este outro experimento, onde um corante é injetado ao longo de um escoamento na região da parede de um tubo. Note que as partículas do corante ficam fixas à parede do tubo, ou seja, a velocidade do fluido em contato com uma dada superfície é igual à velocidade da superfície. Esta observação experimental é conhecida como condição de não escorregamento e será importante na definição de condições de contorno para a solução das equações que governam o escoamento de fluidos. Até o nosso próximo vídeo.